Vamos lá, bom dia. Continuar aqui os crimes aqui. Na outra aula lá a gente viu todos os crimes de apropriação indébita e mais na verdade a gente viu vários crimes, né? Vimos da usurpação, vimos também aqui, qual foi o outro crime que a gente viu? Qual foi esse aqui? Não, esse aqui já é outro. Roubo majorado. Então, na verdade, na última aula, a gente avançou aqui a usurpação e o do dano, né? Vimos todos os tipos de dano patrimonial e da apropriação indébita, né? E agora a gente vai entrar aqui nos crimes de estelionato. Vamos lá, a leitura primeiro dos dispositivos legais e depois a gente vai debatendo aí. Estelionatos e outras fraudes. Este capítulo cuida dos crimes do estelionato e fraudes diversas, que são aqueles nos quais a lesão patrimonial, mas com a peculiaridade que o infrator se vale de algum meio ardiloso para obter a vantagem devida e prejuízo da vítima. Vamos ao primeiro, estelionato, artigo 171. Esse aqui é famoso, né? Todo mundo ouviu falar no 71. É obter para si, deixa eu grifar aqui o obter, o verbo principal, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o criminoso é primário e de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no 55, parágrafo 2º. O 55 lá é o furto. Parágrafo 2º é redução, né? De 1/3. Vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem? Aí você tem lá, disposição de coisa alheia como próprio. Deixa eu grifar aqui. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação e garantia coisa alheia como próprio. Ou seja, o cara finge, o estelionatário que finge que o negócio é dele, mas não é, né? Vende um negócio que nem é dele. Vende um carro, por exemplo, que não existe, está lá na internet. Aham. Vamos lá, alienação, oneração fraudulenta de coisa própria. Vamos lá, vende, Hoje permuta... em dia a gente vê muito apartamento. Mas esse aqui, ele vende coisa que não é dele, né? Existe, mas não é dele. Que aqui é venda, permuta, dá em pagamento, em locação e garantia, coisa alheia como própria. Ou seja, que existe a coisa. Essa coisa que não existe deve estar lá na frente. Esse aqui é coisa alheia. Coisa alheia. Existe, mas não é dele. Não tem vamos dizer assim, o direito de vender isso aí, nem de alugar. É o cara que finge, pega na verdade, assim, uma foto, né? Uma foto de uma casa real de alguém e finge que é dele, né? Um carro que é real e bota para vender, mas não é dele. Vamos ver aqui, alienação, oneração fraudulenta de coisa própria, ou seja, é da própria estelionatário. Venda, permuta, dá em pagamento ou garantia coisa própria, inalienável, ou seja, é dele, mas não pode ser vendida, é inalienável. Gravada com ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento e prestações, silenciando sob qualquer dessas circunstâncias. Ou seja, ele vende o negócio, né? Ou dá em garantia um negócio que, na verdade, não pode ser dado em garantia. Ou seja, está gravado ônus. É o carro que ainda está com... Como é que fala? Está com gravado, né? Está ainda parcelada e vende para o outro. Entendeu? Vende para outra pessoa um carro que ainda está em pagamento. Ainda é do banco. Ainda é do banco, ainda está gravado. Né? Defraudação de penhor. Defraudar mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Ou seja, o cara deixou empenhou lá, penhorou um negócio, ele vai lá e vende. Né? A pessoa deixa lá penhorado um objeto, ele vai lá e vende. Fraude na entrega da coisa. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Ou seja, recebe uma coisa e devolve outra. Fraude em recebimento de indenização ao valor do seguro. Isso aqui é já, pelo próprio nome já diz, né? Fraude de recebimento de indenização ao valor do seguro.
destrói total. Fala. Esse 4 aí aplica-se, por exemplo, eu vejo muito na internet, o pessoal compra as coisas no Mercado Livre de alguma pessoa por aí, e a pessoa manda um tijolo, ou não manda nada, manda uma caixa vazia. Aplica-se ao 4, né? Sim. Fraude, substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar em alguém. Entendi. Isso, é fraude na entrega da coisa. Na verdade, ele entrega, mas não é aquilo que ele prometeu. Entrega um produto, entrega outro, de outra marca, de péssima qualidade, sei lá, várias situações que podem ocorrer ao estelionato. Esse aqui é fraude no recebimento de indenização ao valor do seguro. Isso aqui também ocorre muito, né? Que é o pessoal tentar... Teve um lago agora lá em São Paulo que secou, não sei por qual motivo lá que secou, cara, tava cheio de carro lá embaixo. Não sei se você viu essa reportagem. Tinha um lago lá em São Paulo. Tinha um lago lá, uma represa em São Paulo, que secou. Por algum motivo, secaram a represa. Quando secaram, no fundo da represa, cara, tinha muito carro. Ou seja, o cara, sei lá, liga, roubaram o meu carro. Aí pede para alguém lá, jogava dentro da represa funda pra caramba, 30 metros de profundidade. Só que por algum motivo secaram a represa, no fundo da represa estava cheio de carro lá abandonado. A galera que manda o cara dar sumiço no carro, né? E aí parece que a polícia ia apurar para ver se esses carros receberam o seguro, né? Que provavelmente alguém lesou. Mas aí o cara que recebeu o seguro vai dizer, não, o cara que me roubou deve ter jogado para a polícia não saber, né? Que é um local bem distante lá em São Paulo, bem assim, a represa era funda, só que ainda tinha um barranco antes da represa. Então a pessoa jogava no barranco, caía na represa e afundava o carro. Destrói total, parcialmente, oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização do valor do seguro. INSS. Também, mas esse outro aqui, esse aí também eu já vi um cara lá em São Paulo também. Não, foi no Sul. Que ele simulou um assalto e ainda pediu pro cara cortar o braço dele, cara. O cara, né, perdeu o braço para receber o seguro de invalidez, mas depois descobriram que tudo foi fraude. Ficou sem o braço e não recebeu o seguro. Sem o dinheiro e sem o braço. Eu conheci Perdeu um cara o que ele braço. disse que teria coragem de cortar o dedo. Ele disse que se fosse para se aposentar, para não trabalhar, o cara nunca tinha trabalhado. Ele disse que tinha coragem de arrancar o dedo fora. Eu falei, meu Deus. Mas aí agora não pode, agora não recebe mais. Antigamente recebia, o pessoal fazia isso. Fraude no pagamento por meio de cheque. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, ou seja, o pessoal de assistência social aumenta de 1/3. Estelionato contra idoso. Aplica-se em dobro, a pena em dobro, se o crime for cometido contra idoso. Somente se procede mediante a representação, salvo se a vítima for, ou seja, ele é um crime de ação privada, né? Mas só que se for contra a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, aí se torna, né, ação penal pública incondicionada, o Ministério Público que age junto com a delegacia de polícia. Vamos lá. O bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio e a boa-fé, que se deve ter nas relações sociais. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sendo, portanto, crime comum. Vou grifar aqui, crime comum. Opa, ok, não. Sendo, portanto, crime comum. O sujeito passivo pode ser tanto aquele que foi enganado pela fraude com o agente, ou aquele que teve a efetiva lesão patrimonial, pois podem ser pessoas distintas. Ou seja, ele entregou um bem que não era dele e quem comprou foi uma outra pessoa. Ou seja, ele pode lesar as duas pessoas ao mesmo tempo. Tanto o dono do objeto que ele vendeu que não era dele, vai ser um dos sujeitos passivos, quanto a pessoa que comprou, que também vai ser um sujeito passivo, né, que entregou o dinheiro a ele. O elemento subjetivo exigido é o dolo.
e, além dele, se exige a finalidade especial de agir, consistente na intenção de obter vantagem ilícita em detrimento do prejuízo de outro. A vantagem perquirida pelo agente deve ser patrimonial, maioria da doutrina, embora haja doutrinadores que entendem que pode ser qualquer vantagem. Temos aqui outro crime genérico, que terá sua aplicação afastada quando estivermos diante de um caso que haja regulamentação, em regulamentação e norma penal específica. Se o agente, e se o agente fraudar concurso público? A conduta, que antes foi considerada atípica pelo STF, atualmente se encontra tipificada no 311-A do Código de Processo Penal. CPP, mas aqui é só CP. Crime de fraude em certames de interesse público, incluído pela Lei 12.550 de 2011. Deixa eu botar aqui. Então, fraude de concurso público não é estelionato, na verdade, outra tipificação, tem uma tipificação específica. E se o agente praticar estelionato mediante a utilização de documento falso? O STJ e o STF entendem que se trata de um concurso formal. Quando é um concurso formal, é que ele vai responder pelos dois, né? Ou seja, ele vai receber tanto pelo documento falso quanto pela fraude. Uma terceira corrente, pelo menos aceita nos tribunais, entende que o crime do documento falso, né, absorve estelionato, pois a pena daquele é mais severa. No entanto, embora ambos entendam tratar-se de concurso formal, entendem também que, se a potencialidade lesiva do falso se exaure no estelionato, o crime de estelionato absorve o falso. Ou seja, a pessoa, para ela fazer o estelionato, ela faz o documento falso. Então, o STJ e o STF entendem que você está em concurso formal. O que é concurso formal? Você vai responder tanto pelo estelionato, né, quanto pela confecção de documento falso. Porque o fato de você confeccionar uma carteira de identidade com outros dados para você está cometendo crime. Mas tem cara que faz isso para fazer um empréstimo no banco, para fazer, né, aqueles estelionatos que o pessoal faz, né? Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, aí ele está especificando duas coisas. O STF e tal entende que se trata de concurso formal, beleza, vai pagar pelos dois, né? Mas a terceira corrente, menos aceita nos tribunais, entende que o crime de falso absorve documento falso, né? Absorve estelionato. Então, assim, essa terceira corrente também pode ser cobrada. Uma corrente... Não seria, isso. É o tipo de questão, por exemplo, se o cara botar na questão, seguinte situação. Pode ser uma situação de prova discursiva, né, uma redação. Pode ser uma questão objetiva ou pode ser uma questão até oral, né? Se estiver fazendo concurso da prova oral. Prova oral, o cara vai perguntar, fale sobre o estelionato. E você vai desenvolver, chegar ao ponto que, no caso de documento falso, tal, né, o STF, o STJ entende que é um concurso formal, mas existe uma doutrina que entende, né, que o crime, né, de documento falso absorve o estelionato porque a pena dele é maior. Então, o cara vai responder pela pena maior. É isso que você vai responder. Numa discursiva, a mesma coisa. Você vai desenvolver dizendo, né, estelionato, existem várias situações, né, onde a pessoa utiliza de meios ilícitos e tal. Ou então ele pode perguntar específico. No caso do documento falso no estelionato, responda, né? Qual é a posição majoritária? Né? Quais são as situações? O que é que o STF e o STJ entendem? E aí você vai discorrer sobre isso. Numa prova objetiva, ele tem que já deixar claro, dizendo, há uma posição minoritária, existe um posicionamento doutrinário, entendeu? De que o documento falso absorve, né, o estelionato porque a pena desse é maior? Sim, tá certo, tá escrito. Agora, o cara não pode colocar que o STF e o STJ entendem que o documento falso, o crime de documento falso, absorve a fraude, o estelionato. Aí tá errado. Porque o que é STJ e o STF, eles defendem é formal, um concurso formal. Concurso formal significa o seguinte, que formalmente os crimes concorrem para obtenção de um único resultado, né? Ou ao contrário, cara, eu falei que eu ia fazer uma aula para isso, mas depois a gente faz. É que tem um concurso material e o concurso formal. Né?
Concurso seria concorrência. Na verdade, concurso é que você está cometendo 2 crimes ao mesmo tempo. Um é material e o outro é formal. Qual é a diferença de formal e material? É que quando é material, é como se você estivesse fazendo 2 crimes, né? Como se você estivesse fazendo 2 crimes materialmente distintos, então você vai responder pelos 2, é um tipo de pena. O concurso formal é como se fosse assim, você, para fazer um crime, você precisa meio que antecedente fazer o outro. Você tem que, assim, formalmente não tem como cometer só um. Né? Eu tenho que ler isso, o meu entendimento agora, tem que ler, não posso pegar ali, mas seria isso. Eu posso pegar a minha apostila ali, ou o livro ali atrás, mas é isso. Então, tem 2 Não entra tipos de forma. aí, né? No caso. Não. Tá. Aí, dependendo do que for o resultado, se você cometeu 2 crimes, você vai fazer as penas separadas e somar. Entendeu? Se você cometeu o crime, na realidade, dependendo do resultado, você vai fazer só um excesso na pena do maior, entendeu? Tem que ver as formas, porque uma coisa é o concurso formal e material, uma forma, e a outra é a modalidade que você vai fazer a soma da pena ou o excesso da pena, que aí vai depender do resultado, entendeu? Aí você vai depender do resultado. Vamos lá. Vamos ver a súmula. Mas eu vou anotar isso aqui, que a gente vai fazer uma... Espera um papel. Eu falo, mas é tanta coisa que tem que fazer que nesse material aqui do Depende passou, e toda hora ele fala sobre isso, e na parte geral ele não explicou o concurso de crimes. Entendeu? Por exemplo, a gente só viu, na teoria do crime, a gente só viu o fato típico e a ilicitude, a gente não viu a culpabilidade. Entendeu? Tem coisa aqui que ele foi pulando no material. Então, o concurso de crimes ele também não viu. Isso tudo é a chamada parte geral do direito penal, teoria geral do direito penal, que é do artigo 1 ao 120. Mas a gente vai estudar. Não vos preocupeis com coisa alguma. Vamos lá. Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, na verdade, quando o falso, isso aqui é uma suma, quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Significa o seguinte, quando o documento falso se exaure, ou seja, não tem uma potencialidade lesiva, né? não tem sem mais potencialidade, ele não aumenta a situação, ele é absorvido pelo estelionato. Essa é a suma. Vamos lá, aí o exemplo. Exemplo, Maria falsifica determinado documento especificamente para obter vantagem devida, em prejuízo de determinado estabelecimento comercial. O documento falsificado, um simples formulário, não tem mais qualquer utilidade, ou seja, não tem mais qualquer potencialidade lesiva. Neste caso, apesar de praticar 2 crimes, a falsificação e estelionato, Maria responde apenas pelo crime de estelionato, porque por ser crime fim, irá absorver o crime meio, a falsificação pelo princípio da consunção. O crime somente se consuma com a efetiva obtenção da vantagem devida com prejuízo a terceiro. Crime de resultado duplo. A tentativa é plenamente possível. Então, o entendimento é, se o crime se exaure no estelionato, né? Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Ou seja, a falsificação simplesmente é absorvida pelo estelionato. Vamos lá. Se o agente obtém um cheque da vítima, o crime é tentado ou consumado? Ou seja, o estelionatário obtém um cheque da vítima, o crime é tentado ou consumado? Ou seja, eu fiz o estelionato, recebi o cheque, mas ainda não saquei. Ou seja, o dinheiro ainda não está comigo. Vamos lá. Enquanto o agente não obtiver o valor prescrito no cheque, o crime ainda é tentado, apenas se consumando quando o agente obtiver o valor constante no cheque, posição majoritária da doutrina. O parágrafo prevê, deixa eu botar aqui, posição majoritária da doutrina. O parágrafo primeiro prevê estelionato privilegiado, né?
que é aquele no qual o agente é primário e o prejuízo é de pequeno valor. Que aí ele fala ali lá por 155, parágrafo 2º. Nesse caso, o juiz pode reduzir a pena, aplicar somente a pena de multa, conforme dispõe o artigo 155, parágrafo 2º. É o furto privilegiado, né? Já o parágrafo 2º prevê diversas formas pelas quais se pode praticar o estelionato. E em todas elas, o agente responderá pelas mesmas penas previstas no caput. Algumas observações devem ser feitas. No inciso 5, fraude contra o seguro. Deixa eu botar aqui, inciso 5. Fraude contra o seguro, o sujeito ativo é o segurado, infrator, e o sujeito passivo é a seguradora, não o próprio segurado. Embora a coisa destruída seja sua, pois o prejuízo patrimonial, ao fim e ao cabo, será a seguradora quem deverá pagar o prejuízo. Então, vamos lá. No inciso 4, o sujeito ativo é o segurado, certo? É a pessoa que é o dono do seguro, né? E o sujeito passivo é a seguradora, certo? E não o próprio segurado, embora a coisa destruída seja sua. Sim, correto. Você não viu muita dificuldade aqui. É porque ele está falando o seguinte: quem vai perder o bem é o segurado, sou eu. Eu vou jogar meu carro no barranco. Eu sou, em tese, estou perdendo o meu bem. Só que, na verdade, eu não sou um sujeito passivo desse negócio. Porque, na verdade, como eu estou fraudando, eu sou um sujeito ativo. Eu vou receber o seguro. Apesar de eu ter um prejuízo patrimonial, mas, na verdade, eu estou tendo prejuízo patrimonial momentâneo, né? Porque o objetivo de eu destruir meu bem é justamente receber o seguro. Essa é a única das modalidades equiparada ao crime, a que constitui crime formal. Vou anotar aqui as coisas que ele fala muito e que ele não deu no material. Concursos de crime, tipos de crime, que a gente também não viu. Toda hora ele fala aí crime subsistente, unissubsistente, plurissubsistente, a gente não viu essas classificações, que é também da teoria geral. Crime formal, crime material. Crime formal ele fala direto, mas a gente não trouxe assim. Eu vou te dar um resumo, no PDF, dizendo, ó, esse aqui é o resumo. Crime formal é aquele de mera formalidade, para ele não ter explicado, mas a gente de toda hora explica aqui, por exemplo, é o crime que o cara faz um comportamento, independente de ter prejuízo ou não, você já cometeu o crime. O crime material tem que ter um resultado, tem que matar alguém, tem que ferir alguém para ter uma lesão. A questão de andar nu, que o irmão falou, é um crime formal. Não, é um crime formal, pela corrupção. Como é que o irmão dá o nome? Tipo inconveniência sexual, seria tipo isso. É ato libidinoso. Ato libidinoso já vira estupro. Não, sozinho, importunação sexual também já vira agora estupro. Me esqueci agora. Esqueci agora, sei lá. Na rua tem o teu nome específico. Não, mas eu entendi a teoria. Já no inciso 6 temos o famoso cheque voador. Cheque voador. Entretanto, cuidado, para que se configure o crime é necessário que a gente tenha de antemão a intenção de não pagar. Ou seja, o agente sabe que não possui fundos para adimplir a obrigação contraída. Diferente da hipótese na qual a gente possui fundo, mas antes da data prevista para o desconto do cheque, tem que retirar o dinheiro por algum motivo. E o cheque bate sem fundos. Cheque voador e sem fundos. Isso não é crime. Se o agente repara o dano antes do recebimento da denúncia, isso aqui é no caso do cheque, né? Antes do recebimento da denúncia, obsta pelo segmento da ação penal, súmula 554. Ou seja, aqui a reparação do dano antes do recebimento da denúncia não gera mera diminuição da pena, conforme artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, mas a extinção da punibilidade. Então, não é um arrependimento posterior, não. Você pagar o cheque. Você pagar o cheque extingue a extinção da punibilidade. Entendi. No caso aí, não há redução, há extinção mesmo da punibilidade, ou seja, quebra o tripé do crime. Isso. Se você... Não é punível. É ilegal, mas se tornou inimputável, de certa forma. Não inimputável, se tornou no caso, né? Não punível, né? Impunível.
E aí é o caso de arrependimento posterior com extinção da punibilidade. Né? Você se arrependeu, passei o cheque, eu vou levar esse cara, depois resolvo voltar atrás. Você tinha interesse de levar, né? Não é o caso do cara que ele está explicando aqui, que tinha o dinheiro, mas depois chegou no momento lá, passou uma necessidade e não tinha mais o dinheiro. Então, é o cara que desde o começo já sabia que não ia ter o dinheiro na conta. A emissão do cheque sem fundos para pagamento de dívidas de jogo não configura crime. Vamos lá. Pois essas dívidas não são passíveis de cobrança judicial, nos termos do artigo 814 do Código Civil. Ou seja, cheque sem fundo para pagar dívida de jogo, crime por crime, nenhum dos dois vai responder. Vamos lá, o 45. Aí só fala que é reserva de chances. Então tem que... A emissão de cheques sem fundos para pagamento de dívidas de jogo não configura crime, pois as dívidas não são passíveis de cobrança judicial. Dando seguimento ao nosso estudo, a Lei 13.228 de 15 incluiu o parágrafo 4º no artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que a pena será aplicada em dobro, caso aplicada em pessoas com mais de 60 anos. Então, vamos lá. Por fim, a Lei 13.964/19, chamado Pacote Anticrime, foi agora, né, do Sérgio Moro, instituiu o parágrafo 5º do artigo 171. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade. Ou seja, o pacote anticrime, você, na verdade, criou a figura do estelionato com ação penal pública incondicionada. No caso, se for administração pública direta ou indireta, criança e adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade, incapaz. Lembrando lá naquelas aulas que a gente teve de concurso, né, aquelas aulas mais genéricas, que esse material aqui, esse material não, né, esse pacote anticrime é uma legislação que foi aprovada agora e quase não teve concurso. Então, assim, as bancas, né, as bancas adoram novidade. Então, tudo que tiver nos materiais, assim, direito penal, pacote anticrime, o cara tem que, botar com lupa, porque é assunto novo. Porque praticamente em 2020, que foi quando foi aprovado o pacote anticrime, né, que passou a valer o pacote anticrime, praticamente não teve concurso. Não tem questões ainda cobrando isso. Entendeu? Então, isso aqui Oi. Entendi, tem que dar um foco maior para o pacote anticrime. Se fosse o caso, assim, lógico, dentro da apostila ele está botando que isso aqui é do pacote anticrime. Se for o caso, até pegar um material só do pacote anticrime, que é uma legislação nova que passou a viger a partir de 2020 e praticamente não teve concurso. Então, ninguém cobrou ainda esse material. Então, esse aqui é um caso típico de cobrança aqui, que pode vir cobrando. Uma dúvida também aí, ó. No inciso 2 aí, ó, criança ou adolescente, aí me ficou a dúvida, né? Porque geralmente ele especifica, né? Menor de idade. Essa criança adolescente, ele vai até que idade? Até 18 também? 17, quer dizer? 17. Criança até 12. Então, esse é o tipo daquela teoria que a gente estudou, que a gente chama de norma penal, né? Não é em branca, mas ela é uma norma penal que ela precisa ser explicada por outra norma. Desculpa. Quem define o que é criança e adolescente é o Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente é o ECA. Então, é só uma norma que ela precisa de ser interpretada por meio de outra norma. Então, uma norma penal, né, que ela precisa de uma outra norma. Então, qual é a outra norma? O Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. No ECA diz o seguinte, que a pessoa até 12 anos é criança e de 12 até o último dia de 17 anos, antes do aniversário de 18 anos, ela é adolescente. Entendeu? Mas dificilmente ele vai pedir esse detalhe. Mas é isso. Criança até 12, de 12 até 17 e 11 meses e 29 dias é adolescente. Entendi. Beleza. Como se vê, o crime de estelionato, artigo 171, passa a ser, como regra, crime de ação penal pública condicionada à representação,
Todavia, a ação penal pública será incondicionada se a vítima for administração pública direta e indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Importante ressaltar que, no que tange à idade, para a aplicação da majorante por se tratar de pessoa idosa, basta que a vítima tenha 60 anos, que é o Estatuto do Idoso. Que tem isso aqui também, desculpa. Quando fala em qualquer norma idoso, é a mesma coisa que a gente fez aqui do ECA. Tem o Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso, acima de 60 anos, completou 60 anos, você é considerado idoso. Então, quando a lei fala cometido contra idoso, já tem que lembrar isso, 60 anos. Ah, mas hoje 60 anos a pessoa ainda é nova, não interessa. O Estatuto do Idoso, o marco temporal é esse, 60 anos. Ah, eu vejo o cara de 60 anos que é igual um cara de 40, mas para o Estatuto do Idoso, marco temporal, completou 60 anos, ele faz os benefícios do Estatuto do Idoso. E qualquer norma que fale, como no direito penal, cometeu contra o idoso, ou seja, cometeu contra uma pessoa que tem 60 anos de idade, já era. É como se ele tivesse a majorante, mas ele era novão, inteirão, não interessa. É o marco temporal. Porque, lógico, que antigamente, quando se falava assim, o termo idoso, você tinha ideia de um velhinho, cacareco, todo, né? Porque você não tinha um marco temporal, não tinha uma legislação. Hoje em dia, não. Você tem um Estatuto do Idoso. E diz que considera-se idoso a pessoa que tem 60 anos de idade. Ou seja, já tem uma definição legal, né? E aí ele está explicando isso porque aqui ele fala que essa ação penal pública incondicionada é para pessoa acima de 70 anos. É diferente, ela não é idosa. Tem que ser específico e de 60 anos. Ele não colocou idoso, né? Se ele tivesse... Tanto é que ele não quis botar idoso porque ele sabia que iria ser 60. Ele quis colocar específico acima de 70 anos, né? E ele explica aqui, ó, importante ressaltar que no que tange a idade, para a aplicação da majorante por se tratar da pessoa idosa, basta que a vítima tenha 60 anos ou mais. Para se tratar da ação penal pública incondicionada, a vítima deve ter mais de 70 anos de idade. Ou seja, a pessoa idosa vai ser incondicionada? Não. Ela vai ter que fazer a ocorrência, né, o boletim na delegacia, normal, e vai ter que contratar um advogado, né, porque é privado, e contratar defensor, ou vai lá na defensoria pública, essa pessoa me lesou e tal. Tem mais de 70 anos, não precisa nada disso, vou na delegacia, ó, essa pessoa me lesou. O delegado vai fazer lá toda a instalação do inquérito, vai apurar, tentar ver quem foi, a autoria, a materialidade, pegar isso e mandar para o Ministério Público. O Ministério Público vai continuar o processo, porque é incondicionado, mas tem que ser mais de 70 anos, né? Ah, entendi. Ó, então, peraí, vamos lá, só para não ficar com essa dúvida. Até nesse caso aí, o que está falando aí, ó, é importante ressaltar que no que tange a idade para a aplicação da majorante por se tratar de pessoa idosa, basta que a vítima tenha 60 anos ou mais. Para se tratar de ação pública incondicionada, a vítima... Então, isso está dizendo que para a aplicação da majorante, como está falando aí, idoso é 60 anos. Mas, para se tornar uma ação pública incondicionada, ou seja, para que ele, que o próprio Ministério Público vá atrás, ele tem que ter 70 ou mais, apesar que, para eles, idoso é 60. Uhum. Beleza. É porque ele especificou, né? Teve jeito. Essa especificação aqui, ó. Essa especificação aqui, mediante representação. Ou seja, é privada, salvo 70 anos. Se ele tivesse botado o termo aqui, idoso, eu não sei o original, porque sabe como é que é, né? De repente, o pacote de crime foi proposto como idoso e na hora dos debates no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, pode ter mudado para 70. Você não sabe o original, mas o que vale é esse, entendeu? Que é meio estranho, assim, eu não tenho visto essas especificações acima de 70. Até que a gente tem lido aqui, não tem tido isso. A gente tem lido sempre idoso, contra idoso, contra menor de 14 anos, né? Contra menor de X anos. A menoridade também tem colocado, né? Aqui já foi ao contrário, tá vendo? Ele botou crianças e adolescentes. Se lembra que tem uns que a gente viu que tem que ser menor de 14 anos?
Cometer o crime para ser a majorante tem que ser menor de 14 anos. Cárcere privado, por exemplo. Uhum. Ele poderia botar criança e adolescente, né? Ele especificou menor de 14 anos. Qual a idade? 14 e 60. Vamos lá, o estelionato previdenciário. Vamos tentar acabar esse hoje aqui. Deixa eu ver se dá para acabar. Duplicata, tem pequenininho esses aqui. Estelionato, aquele é o estelionato que a gente chama, o estelionato simples, o estelionato base lá, 171. Agora vai ver os outros tipos de estelionato. Vamos lá, estelionato previdenciário específico. Parágrafo 3º, prevê o chamado estelionato contra a entidade de direito público, que é aquele contido contra qualquer das instituições previstas na norma penal. Nesses casos, a pena aumentada de 1/3. É aqui, 171, obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento da entidade de direito público, Instituto de Economia e Assistência. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá. Contudo, geralmente, esse tipo de estelionato é cometido em face do INSS, mediante fraude para obtenção de benefícios previdenciários indevidos. Né? Aqui. Motivo pelo que é usualmente chamado estelionato previdenciário. O bem jurídico tutelado, neste caso, é o erário, patrimônio público, pois a fraude causa prejuízo ao erário. O ponto mais controvertido a respeito deste delito é o momento consumativo. Houve muita discussão a respeito de se tratar de crime permanente, né, porque a pessoa fica recebendo o benefício, ou se é crime instantâneo, né? Ou seja, ela fez, né, o estelionato, passou a receber e já era. De efeitos permanentes, ou seja, deixa eu tirar aqui, vamos lá, vamos mandar crime permanente, se trata de crime permanente, ou crime instantâneo de efeitos permanentes. Firmou-se o entendimento no sentido de que tal delito possui natureza binária e a consumação dependerá, portanto, do sujeito ativo do delito. O momento consumativo para o próprio beneficiário dos valores indevidos. Trata-se de crime permanente, que se renova a cada saque do benefício indevido. O momento consumativo para a terceira pessoa que participou do delito. Isso aqui ocorre muito lá em Belém, sabia? Ocorre com o recebimento da vantagem devida pela primeira vez, já que o delito de estelionato é o material, pois o tipo penal exige o efetivo recebimento da vantagem devida, seja pelo próprio ou por outra pessoa. Que ocorria muito isso lá em Belém era o seguinte: eles pegavam as pessoas idosas e diziam, olha, a senhora tem direito tal, né? Tem direito a receber pela idade. Só que ninguém tem direito a receber nada pela idade. Na verdade, a partir de 60 anos, você pode ter o benefício de prestação continuada, né, que é o BPC, desde que você tenha alguns critérios, né? Seja pessoa idosa, acima de 60 anos, e tenha uma determinada condição, né? Você receba menos de 1/4 do salário mínimo, né? Você tem alguma pessoa incapaz em casa, né? Ou a pessoa incapaz é o benefício previdenciário, nem precisa ter as situações, às vezes, incapacitantes. Tem que ler direito, mas a doutrina fala que tem que ler meu direito previdenciário novamente também. Mas pessoa idosa tem direito, a pessoa incapaz, aliás, tem direito ao benefício de prestação continuada. Ele não é uma aposentadoria, é uma assistência social. É assim. É uma assistência social, é diferente. E aí o que ocorre? As pessoas iam nos velhinhos e falavam, a senhora vai assinar isso, isso, aquilo, outro, declarava as coisas, ele dava entrada para a pessoa lá, porque na minha rua lá, no meu bairro lá tinha muita pessoa idosa pobre, né? Mas às vezes não se enquadrava dentro daquele critério ali, mas o cara ia lá. E aí pegava os primeiros 12 meses para ele. A pessoa nem recebia o primeiro ano. O cara tinha um escritório e tudo, deu um rolo isso lá, me lembro. A mãe até ligou para mim, eu falei, não vá não, que isso aí acho que é rolo. Se o negócio é certo, ele cobra um valor, né? Cobra um valor, a senhora paga a ele. Agora, se ele quer ficar recebendo durante 12 meses o seu salário, é porque tem alguma coisa errada aí, né? Não sei. Enfim, não pode reter o benefício de ninguém. Mas depois via que era problema, que ele falsificava várias documentação, né? Já tinha um conluio dentro do INSS também, né? Então o cara dizia, faz uma declaração assim, que ela é muito pobre, que não tem casa, mora de aluguel. Ou seja, todas essas circunstâncias era mentira, né?
E as pessoas ali eram semi-analfabetas, assinavam as declarações sem saber do que estava. E aí, quando chegou lá na frente, que foi fazer a auditoria, né, que todo o benefício dentro do INSS, você tem a concessão. E nesse primeiro momento, logo depois da concessão, tem o pessoal vendo fazendo auditoria, né? E fazendo auditoria. Na hora que o pessoal foi fazendo auditoria, cara, muita gente desse mesmo bairro, mesma situação, mesmo procurador, né? Mesmo procurador, sempre a mesma procuração. Aí foram fazer as vistorias, as auditorias, foram ver que era as declarações de, né, pessoa extremamente carente, extrema pobreza, que vivia de aluguel, essas coisas, era tudo, né, tudo falsificadas. Porque ia lá visitar a pessoa, não, a casa é sua? É. A senhora mora, a senhora é mais quem? Ah, moro eu, meu marido. A senhora tem marido? Aqui a senhora está dizendo que não tem marido. Entendeu? Então, era até que pegaram o cara. Vamos lá. Era uma fraude, né? Não por ela, mas pelo cara que e é isso aqui lá, né? É isso aqui que ele está explicando. Em relação à pessoa que fazia a fraude, ajudava as pessoas, é o momento que ele fez a fraude. Ali já cometeu o crime. No caso da pessoa que recebe o benefício, para o beneficiário, a fraude é toda vez que ela recebe benefício. Entendeu? Aí vamos ver o que o STF e o STJ fala aqui. Ó. Esse é o entendimento que foi solidificado no STJ e pelo STF. Aqui, ó. Na hipótese de estelionato previdenciário praticado em benefício de terceiro, o marco inicial do lapso prescricional da petição punitiva estatal a ser considerada é a data do recebimento da primeira parcela do benefício, uma vez que se trata de delito instantâneo, com efeitos permanentes. Ou seja, do primeiro momento, trata-se da crime permanente que se renova a cada saque do beneficiário. Momento consumativo da terceira pessoa que participou do delito. Ocorre o concedimento da vantagem devida pela primeira vez, já que o delito do estelionato é material. Então, no primeiro recebimento, começa a ter o prazo prescricional. Todavia, além da possibilidade de fraude para a obtenção do benefício, há ainda a hipótese de muito comum, em que um parente de um segurado falecido efetua o saque de valores após o óbito do segurado. Isso aqui teve lá em casa, lá em Belém. Vamos ver lá. O que ele fala aqui? Mas o INSS só fez o desconto, o abatimento, que a mamãe recebeu depois que o papai faleceu. Não comunicando ao INSS o óbito, obtendo assim vantagem devida em prejuízo do INSS, mediante fraude. Utilizar cartão magnético do segurado falecido. Maria é filha de Joana, aposentada, que recebeu seu benefício pago pelo INSS. Joana vem a óbito, mas Mariana não comunica o fato ao INSS. Nos meses seguintes, Mariana continua sacando no caixa eletrônico o valor da aposentadoria que é paga pelo INSS, que acredita que Joana ainda está viva, obtendo assim vantagem econômica devida e prejuízo do INSS. Neste caso, a cada novo saque é um novo crime de estelionato previdenciário, não havendo crime único. Todavia, o STJ entende que é possível considerar a existência de crime continuado, né? Em casos como este, desde que se possa considerar que é uma conexão entre cada um dos saques, temporal, espacial, modal e etc. Por fim, a jurisprudência vem se posicionando pela inaplicabilidade do princípio da insignificância. No caso da mamãe, o que eles fizeram? Na verdade, foi um mês só. Depois ela deu entrada, na verdade. Eu dei entrada para ela. Só que mesmo assim ela sacou o do mês seguinte que entrou. Só que o INSS fez o desconto, né? Passou a pensão para ela e fez o abatimento do que ela tinha sacado. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância, né, ao crime de estelionato contra a Previdência Social, independentemente dos valores obtidos indevidamente pelo agente, pois, consoante jurisprudência do STJ e do SF, em se tratando de estelionato cometido contra a entidade de direito público, considera-se alto grau de reprovabilidade a tomada do agente que atinge a coletividade como um todo, agravo regimental, ou seja, não se aplica o princípio da insignificância, ainda que o valor seja pequeno. Então, a inaplicabilidade, ou seja, fraude contra o INSS, o estelionato previdenciário, não se aplica o princípio da insignificância. Daí pode cair em prova, já caiu. Então, depois a gente continua, né, que já deu aí 7,50, tem que ir lá. Duplicata simulada, a gente continua a partir daí, duplicata simulado, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu parar aqui a gravação. Hoje foi rápido aí, menos de 1 hora e pouco, menos de 1 hora.